Ô, Freitas, eu vou tomar 5 minutos do tempo do Gustavo, que eu quero que ele assista conosco a intervenção do Otto Alencar na CPI hoje. E aí eu vou retomar aqui, que você escreve num dos teus capítulos aqui, sobre o coronapopulismo. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente assistiu hoje na CPI. Solta o VT, Freitas. Diga, por favor, o que é um protozoário e o que é um vírus, diferença entre um e outro, só isso. Os protozoários são organismos celulares e os vírus são organismos que têm conteúdo de DNA ou RNA. No caso do Covid, não, senhora, nós não, temos senhora, não, senhora, peraí. um caso... Não, senhora, tenha paciência. Sim, não é assim, tem não é bem assim, não é bem diferentes. assim, não. Não é bem assim, não. O que eu quero dizer para o senhor... Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. A senhora não é infectologista, se transformou de uma hora para outra, como muitos no Brasil se transformaram em infectologistas, e não é assim. Os protozoários são organismos mono- ou unicelulares. E os vírus são organismos que têm uma proteção proteica, capsídeo e internamente o ácido nucleico. Completamente diferente do que a senhora falou aí. A senhora não soube explicar o que é o vírus. Vírus não são nem considerados seres vivos. Portanto, uma medicação para protozoário nunca cabe para vírus. Por exemplo, doutora, quando surgiu o H1N1, a gripe H1N1, a ciência foi atrás de um medicamento antiprotozoário ou antiviral? Me diga, responda. Não, foi um antiviral? Antiviral. Pois bem, não foi antiprotozoário. A ciência agora está buscando para o coronavírus. Aliás, a senhora sabe a que família, a que grupo pertence o Covid-19? É coronavírus. Hein? Ele é um coronavírus. Mas a que grupo? Ele pertence a... A senhora não sabe, infelizmente. A senhora não sabe nada de infectologia. Nem estudou, doutora. A senhora foi aleatória mesmo, superficial. A senhora sabe quando foi que aconteceu a primeira manifestação do coronavírus no mundo? O primeiro caso no mundo. A senhora sabe a data? Sei. E que tipo de coronavírus foi? Exatamente. Diga o número, diga o ano. Pode pegar os livros aí, porque a senhora não tem na cabeça, certamente não leu, não estudou. A senhora nem sabe quando começou a primeira manifestação do coronavírus no mundo e como foi essa manifestação. Então a senhora não podia de jeito nenhum estar debatendo um assunto que não era do seu domínio. Isso não é honesto, doutor. A medicina, a ciência quer honestidade, quer verdade, integralidade, capacidade intelectual, científica, para dissertar a respeito de uma doença tão grave como essa. A senhora não sabe quando foi que aconteceu a primeira manifestação e como aconteceu. A senhora sabe a data? Muito bem, o senhor tem perguntas pega o livro e veja. Respostas. Deixa eu colocar algumas coisas. Esse estudo que o senhor colocou... tem que me responder quando coalizão. foi que aconteceu a primeira manifestação. Eu sei que o senhor gosta de datas, a senhora não tem. Né? A senhora não conhece, a senhora não estava preparada para participar do gabinete paralelo, quantos participaram. Né? Sobretudo curiosos, advogados, empresários, o Wizard, não sei o que lá, tanta gente aí. O primeiro SARS-CoV, doutora, que aconteceu foi na região da China, em Hong Kong. A senhora sabe que ano foi que aconteceu isso? Não sabe, eu vou ensinar. 2003. Primeira manifestação do SARS-CoV foi em 2003. Eu estou falando com a doutora, que deveria entender isso. Ninguém usou em 2003, em Hong Kong. Pode pegar, entra na internet para aprender. E usou hidroxicloroquina. Nenhum medicamento, sabe por quê? Porque vírus não se evita com nenhum medicamento. Os vírus, quando causa doença para a pessoa não ter a doença, só pode ser através de vacina. Qual é o exame que se fazendo comprova que o paciente tem imunidade celular ou não? Diga o nome. A senhora não sabe, doutora. É o exame para identificar
anticorpos neutralizantes, doutora. Mas eu expliquei. A senhora não sabia, doutora. Neutralizantes. A senhora tinha que ser oncologista, imunologista, imunólogo, mas tinha que entrar em infectologia. Agora, o senhor me dá licença, eu preciso responder a uma série de eu acusações. não queria constranger a senhora. Eu preciso mas a responder. senhora não sabe responder absolutamente aqui nada. Ouvindo, a senhora tergiversou senador. em tudo. Qualquer criança, qualquer menino de 2º ano, 3º ano, eu fui professor de química, por muito ano de biologia. Isso é beabá. É beabá. É beabá. A senhora não sabe, a senhora jogou no escuro assim, com um grupo de pessoas que não entendia absolutamente nada da doença, inclusive chamou o ministro Pazuello para um seminário. Meu Deus do céu, o que é que o Pazuello vai dizer no seminário? Ele não sabia por que chamava Covid-19. Eu perguntei, ele não sabia. Eu disse, é porque surgiu em 19. Não sabia, doutora. Brincadeira com a saúde do povo brasileiro. A senhora brincou com a saúde do povo brasileiro, falando em imunidade de rebanho, hidroxicloroquina, tratamento precoce, uma receita no Ministério da Saúde, de forma institucional, para as pessoas tomarem o remédio. Que dureza, hein? Eu vou aproveitar e ler um trechinho do teu livro aqui, o Corona Populismo. As escolhas de estratégias de combate à pandemia por parte dos governos populistas foram trágicas. E aí passa um pouquinho adiante, tem sido comum descrever essas escolhas como indicativas de antagonismo à ciência, o que está longe de ser falso, mas deve ser tomado apenas como uma aproximação. A pseudociência é bem mais que simplesmente a negação da ciência. Assim como a pós-verdade não é apenas uma coleção de mentiras, é pior. Eu acho que a gente está diante de um exemplo bem claro, né? Você tem uma médica, especialista lá em oncologia, que de repente começa a falar de imunização, começa a falar de imunização do rebanho, começa a falar de cloroquina, passa a ser uma voz ativa no debate público, passa a ser conselheira do presidente da República nas suas principais políticas para enfrentamento à pandemia, que se tornaram uma tragédia. Cláudio, é pior do que antagonismo à ciência puramente. É uma coisa que talvez pudesse ser chamada de xamanismo, que consiste no seguinte: o livro até explora um exemplo, não de cloroquina, poderia perfeitamente ser, mas de dança da chuva, que é o seguinte: o xamã diz para o pessoal da tribo que está doente que, olha aqui, vamos fazer uma dança da chuva, que se dançar, as pessoas vão ficar boas, né? Só que o xamã não sabe nada sobre a doença, e aí metade das pessoas vai ficar boa porque essa é a dinâmica mesmo da doença. A outra metade, enfim, não vai sobreviver. Mas a metade que fica boa, acha que ficou boa por causa do xamã. Tá? E aí, essa é a natureza desse corona populismo, dessa ideia de não fazer nada, porque quem ficar vai achar que deu certo porque o xamã disse que era para tomar cloroquina ou essas coisas aí. Essa foi uma receita que se esboçou nos Estados Unidos e na Inglaterra, onde tem matrizes desse fenômeno político do qual Jair Bolsonaro é parte. Porém, nesses dois outros países, os líderes contraíram a doença e ficaram cheios de sintomas. A experiência do Boris Johnson foi dramática, o cara teve mal, e o próprio Trump teve internado, entubado. Tudo. Talvez se o nosso presidente aqui tivesse tido mais aperto com a doença, ele tivesse uma postura diferente e não prosseguisse nessa postura de xamanismo. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. E para continuar essa estratégia de coronapopulismo, de xamanismo, é preciso de assessores médicos, que são esses que nós acabamos de ver nesse vídeo. Se nós não tirássemos do ar imediatamente a revista, nós teríamos uma multa pesadíssima por dia. É um negócio que nos quebraria.